Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo contaremos a história completa da saga Guerra pela Terra 3. Sim galera, esse é um evento de 2022 que faz parte da cronologia principal da DC e envolve grandes equipes como o Sindicato do Crime da Terra 3, o Esquadrão Suicida, a Academia dos Jovens Titãs e até mesmo o Flash. A premissa da história é muito simples. Com certeza você conhece a Amanda Waller, aquela agente do governo dos Estados Unidos responsável pelo Esquadrão Suicida. Pois é, por muito tempo ela quis proteger a nossa Terra do seu jeito, mas agora ela cansou. Ela acredita que a nossa Terra não quer ser salva. Então ela planeja viajar até a Terra 3, que é a Terra do Sindicato do Crime, aquela Liga da Justiça do Mal, tomar o controle dessa Terra e isolar ela do resto do multiverso. Para isso, ela vai contar com a ajuda de seu Esquadrão Suicida, que atualmente é composto pelo Páreo, que é um clone do Superboy, o Garra, o William Cobb, aquele assassino da Corte das Corujas, o Mão Negra, um inimigo dos Lanternas Verdes, a Sereia Negra da Terra 3 e outros meta-humanos que ela tem capturado pelo multiverso. Talvez você se pergunte, e onde está o Pacificador, o Sanguinário, os membros conhecidos do Esquadrão? Bom, todos eles traíram Amanda Waller e estão trabalhando com o Coronel Rick Flag justamente para detê-la. De alguma forma, o Flash e a Academia dos Titãs também vão se envolver nessa trama. Mas não se preocupem que mais detalhes eu vou explicando no decorrer do vídeo. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias completas como essa. E sem mais demora, vamos à história! A história começa na Terra 3, onde líderes e milionários dessa terra estão comemorando os 10 anos de tirania do Ultraman. O Cavaleiro Esmeralda, John Stewart, foi o único membro do Sindicato do Crime que apareceu aqui, e irritado com isso, o Ultraman simplesmente usa sua visão de calor matando todas as pessoas ali presentes, e na sequência ele vai embora para descobrir onde a Supermulher e o Coruja estão. Enquanto isso, no centro de Metrópolis, Amanda Waller aparece com seu exército e o Esquadrão Suicida. Ela manda o Páreo fazer com que o Sindicato do Crime saiba que eles estão aqui. E quando o clone se recusa a fazer isso, a Waller lhe apresenta seu novo lacaio de uma outra terra que é uma fusão do Etrigan com o Brainiac. O vilão usa seus poderes para influenciar a mente do Páreo, o revertendo para um garoto bizarro. Daí, o Páreo salta para o prédio do Planeta Diário e arranca o famoso globo do edifício, enquanto a Waller declara a todos que ela não veio em paz. Quer dizer, o seu objetivo é a paz, mas para chegar lá eles terão que ser muito violentos. E, de fato, vemos a grande equipe da Waller derrubando a polícia e tornando a cidade sob o controle dela. Ao mesmo tempo, o Cavaleiro Esmeralda vai até a sede do Sindicato do Crime e elogia o Ultraman por sua saída de antes, mas ele também fala sobre uma mulher que tomou conta de Metrópolis. O Ultraman não tá nem aí pra ela. Os seus olhos, na verdade, estão em Gotham, porque ele tá morrendo de ciúme da Superwoman Donna Troy, que nesse exato momento está com o Coruja. E irritado, o Ultraman manda o John lidar ele mesmo com a própria Waller porque ele tem outras coisas a fazer. E assim, lá vai o Cavaleiro Esmeralda. Ele cria vários construtos dele mesmo e começa a atirar no esquadrão. Isso derruba muitos membros da equipe, mas o Páreo diz que isso não lhe machuca. Vendo que isso é verdade, o John cria uma mão gigante e simplesmente esmaga o Páreo, o levando para o núcleo da Terra e o tirando do jogo temporariamente. O que se segue é uma carnificina. O vilão usa seus poderes para esmagar e matar brutalmente o exército da Waller até que ele finalmente a confronta. O seu anel de poder até lhe avisa que isso é uma armadilha, mas John não sente perigo algum e cria um construto de uma grande serra elétrica para matar a Waller. No entanto, é nesse momento que o Mão Negra aparece nas costas dele e o agarra, e como ele está em posse de um anel de lanterna negro, ele drena todo o poder do Cavaleiro Esmeralda, o tornando um inútil. Enquanto isso, na caverna do Coruja, o Ultraman finalmente aparece dizendo que já viu o suficiente. A Donna Troy, que sabia que ele estava assistindo o tempo todo, continua a provocá-lo e o Ultraman sai destruindo tudo.
Ele acaba com o carro do Coruja, quase mata o Thomas Wayne e a Superwoman se diverte com tudo isso. Entretanto, eles são interrompidos quando Amanda Waller consegue hackear os computadores do Coruja. Ela revela que o Cavaleiro Esmeralda foi derrotado e diz que gostaria de falar com o resto do sindicato. A Superwoman diz que Clark precisa fazer alguma coisa a respeito disso, senão ele não vai ser mais respeitado, mas o Ultraman simplesmente manda o Coruja ir lá resolver. Thomas fica bem irritado porque o Ultraman invadiu seu espaço, destruiu suas coisas e agora tá mandando nele como se ele fosse um soldado que tem que lutar pelo Ultraman. No entanto, o Ultraman apenas o encara, e instantes depois vemos o Coruja chegando em Metrópolis prometendo que um dia vai se vingar dos dois. Assim como John, ele chega derrotando vários lacaios da Waller com as armas de sua nave, até que, de repente, a Sereia Negra aparece e usa seu grito sônico para derrubar a nave do Coruja. O vilão logo percebe que a nave vai cair, mas inteligentemente a direciona para cair em cima da Sereia Negra. Ainda bem que o páreo finalmente conseguiu retornar e simplesmente esmaga a nave do Coruja. Thomas fica frente a frente com a Waller, mas ele sabe que foi o segundo membro do sindicato a ser derrotado. De volta à caverna, a Supermulher continua provocando o Ultraman, porque ela é a única coisa que ele quer, mas não pode ter. Clark diz que isso está indo longe demais. A Donna não vai gostar de ver como esse jogo termina. Os dois até se preparam para lutar. Contudo, novamente, eles são interrompidos pela Amanda Waller, que avisa que o Coruja também caiu e que ficou surpresa ao descobrir que ele não tem poderes. Nisso, a Superwoman grita para ela não machucá-lo porque o Coruja pertence a ela, algo que mais uma vez deixa o Ultraman irritado. Agora pulamos para a Terra Zero, a terra principal da DC, e vamos ver o que aconteceu com a equipe do Coronel Rick Flag. Pra quem não sabe, o Coronel Flag se separou da Amanda Waller e criou seu próprio esquadrão para impedir a Waller de sua tentativa de dominar a Terra 3. Entretanto, eles caíram em uma armadilha da Waller e foram atacados por um cara de barro de uma outra terra. O Sanguinário tenta resgatar o parademônio, que está sendo sufocado pela areia, e acaba matando acidentalmente o pescador. O Lor-Zod usa seu sopro de gelo para conseguir resgatar a Mulher Leopardo e o Pacificador, e o Mestre dos Espelhos não consegue uma abertura para teleportar a todos. A Doutora Rodrigues sabe que eles precisam de ajuda, então ela aplica em si mesma um estranho soro que supostamente deveria lhe conferir poderes. E, de fato, de repente, ela começa a se transformar em pó. Enquanto isso, o esquadrão do Coronel Flag não consegue derrotar o cara de barro. O Lor-Zod até diz que se não é possível derrotá-lo com força, eles precisam enviá-lo para longe. Daí, ele abre um enorme portal que leva direto à Zona Fantasma. Sim, o portal começa a puxar o cara de barro, mas o vilão agarra alguns membros do esquadrão para levar junto consigo. E para piorar, apenas metade do cara de barro vai embora para a Zona Fantasma com metade da equipe. A outra metade dele acaba caindo de volta e fica frente a frente com o Pacificador, o Sanguinário e o Rick Flag, que são os únicos membros da equipe que sobraram. De volta à Terra 3, o Ultraman culpa a Donna Troy por eles terem perdido 2 membros da equipe. Afinal, se ela não fosse tão mesquinha, ele mesmo teria vindo e já teria resolvido isso. Nisso, os dois partem na direção da Amanda Waller, até que a Donna é impedida pelo páreo, que a joga contra um prédio, deixando bem claro que o seu objetivo é mantê-la ocupada, no que a Donna responde que isso vai ser muito divertido. O Ultraman já chega usando sua visão de calor, conseguindo resgatar o Coruja e o Cavaleiro Esmeralda. Ele também dispara a visão de calor na Waller, que estranhamente consegue se esquivar. Então ele simplesmente tenta esmagar a Waller com sua super velocidade, mas novamente, para sua surpresa, a Waller já está atrás dele, dizendo que eles precisam conversar. Irritado, o Ultraman tenta acertá-la com vários socos e surpreendentemente a Waller se esquiva de tudo. Ela diz que veio preparada e que tem uma boa proposta para o Ultraman, mas ele não vai parar até entender o que está acontecendo. Até que, de repente, para a surpresa da Waller, o Ultraman finalmente consegue acertar o Johnny Quick. É por isso que o Ultraman não estava conseguindo acertar a Waller, porque o velocista era quem a estava movendo o tempo todo. Clark ameaça matá-lo, querendo saber como isso é possível, porque já faz um tempo que o velocista morreu e ele mesmo o enterrou. Mas Johnny diz que tudo vai fazer sentido se ele escutar o que a Waller tem a dizer.
Agora voltamos para a Terra Zero, onde é revelado que o Besouro Bisonho, a Noturna e a Calibra, que estavam presos lá na Terra 8, deram um jeito de voltar à Terra Zero. E assim que eles retornam, eles descobrem que a equipe do Flag está sendo comida por um cara de barro kaiju. Eles até querem ajudá-lo, mas nesse momento uma tempestade de areia começa de repente e vemos que se trata da Doutora Rodrigues, que aparece em forma de areia e ataca o cara de barro por trás. Ela fala com o vilão de forma calma, dizendo que tá tudo bem, até que, do nada, ele começa a petrificar e na sequência se despedaça. Dessa forma, a equipe é salva e a Doutora Rodrigues revela que não matou o cara de barro, ele ainda está aqui, mas em estado de dormência. De volta à Terra 3, a Waller diz ao Ultraman que sabe que ele não quer governar este mundo, ele quer apenas o respeito, o poder, a aclamação. Agora, lidar com política, o Ultraman está muito acima disso. Ela não está aqui para tomar o poder do Ultraman. Ela nem conseguiria, já que ele é o homem mais poderoso que já viveu. O que ela quer é lidar com as coisas que dão dores de cabeça no Ultraman, as suas frustrações, suas distrações. Atualmente, ele tem vivido como um rei, mas com a Waller cuidando dessas outras coisas, ele pode viver como um deus. Para exemplificar o que ela está falando, ela chama o Garra, que está com o Coruja, e ao estalar os dedos, ele simplesmente quebra a coluna do Thomas em uma cena que é uma clara referência à queda do morcego. Com o Thomas se retraindo de dor, a Waller diz que todos eles são como apenas formigas para Ultraman, então ela pede para cuidar dessas coisas pequenas. Daí voltamos para a Terra Zero, onde o Coronel Flag faz um excelente discurso relembrando tudo que a Waller está tramando, e ele até admite que suas chances de detê-la são muito baixas, mas ele foi capaz de desativar as bombas que a Waller colocou nas cabeças deles, então ela não pode matá-los tão facilmente. Daí, o Mestre dos Espelhos transporta todos eles até a Terra 3, mas não dá tempo deles fazerem nada, porque assim que chegam lá, eles são confrontados pela nova equipe da Amanda Waller, que conta com o Páreo, o Ultraman, o Cavaleiro Esmeralda, o Mão Negra e o Garra, que está usando o traje do Coruja. O segundo capítulo começa com a mega batalha entre o novo esquadrão da Waller, que envolve alguns membros do Sindicato do Crime, contra o esquadrão do Coronel Rick Flag. Mas os membros do sindicato são muito fortes. O Cavaleiro Esmeralda facilmente prende o Coronel Flag, o Mestre dos Espelhos sofre bastante nas mãos do Ultraman, e o Sanguinário é pressionado pelo velocista Johnny Quick e nem consegue revidar. Vendo o espanco que estão tomando, o Mestre dos Espelhos decide levar seus amigos através da Dimensão dos Espelhos. No entanto, quando ele estava prestes a fazer isso, a Sereia Negra simplesmente usa seu grito sônico destruindo completamente os espelhos. Na sequência, o Cavaleiro Esmeralda volta sua atenção para o Pacificador. Ele acerta o herói com um construto de um taco de beisebol e finalmente prende Christopher em uma grande armadilha. O Pacificador resiste como pode, e à distância, o Besouro Bisonho quebra a quarta parede e fala ao leitor que está tudo bem. O Pacificador não pode morrer agora, porque ele é uma estrela de Hollywood, e além disso, ele será necessário no terceiro ato da história. Então, logo logo, alguém vai aparecer e com certeza vai salvá-lo. Só que, como ninguém aparece, o Besouro finalmente se dá conta de que é ele quem deve salvar o Pacificador. Então ele transporta Christopher para um outro lugar, e o primeiro lugar que veio à sua mente foi um bar bem discreto, onde ele aparece cantando no karaokê. Então o Pacificador diz que tem uma ideia e pede para eles irem para outro lugar. De volta à batalha, a Doutora Rodrigues simplesmente aparece na sua forma gigante de areia e tenta aprisionar o Ultraman, mas o vilão rapidamente consegue se soltar e passa a usar sua visão de calor na Doutora. E como ela está em sua forma de areia, ela começa a ser transformada em vidro. Vendo que não tem como escapar disso, ela diz ao Mestre dos Espelhos para usar essa oportunidade e transportar os outros membros do esquadrão através dos espelhos. O Coronel Flag é contra essa decisão, mas Scudder e o Sanguinário o levam à força através dos espelhos. E ainda bem, porque apenas alguns instantes depois de transformar a Doutora Rodrigues em vidro, o Ultraman simplesmente dá um soco que a destroça completamente.
Enquanto isso, a Noturna foi atrás da cabeça da Waller. Ela surge por trás da vilã e quando está prestes a morder o seu pescoço, a Waller é salva pelo páreo que voa com a Noturna para sua surpresa. A Noturna fica muito feliz em ver o páreo e tenta conversar com ele, mas o páreo apenas diz que agora ele é o bizarro. No entanto, a Noturna o beija e usa seus poderes para restaurar as lembranças do páreo, o que resulta nos dois caindo, mas o páreo já faz de tudo para proteger a Noturna. Ou seja, ele é agora o mesmo páreo que conhecemos lá nas HQs do Esquadrão Suicida. Nesse momento, o Etrigan Brainiac aparece e diz que está sentindo o calor dos jovens amantes e por isso ele teletransporta os dois para o inferno. A Waller diz que ele fez um bom trabalho e pede para mantê-los ocupados, no que o vilão responde que o próprio casal vai se manter ocupado. Agora vamos para os outros resultados da batalha. O Mestre dos Espelhos está completamente ferido e levou o Coronel Flag e o Sanguinário para alguma loja da Terra 3. E enquanto eles tratam de seus ferimentos, mesmo sob reclamações da dona da loja, o Coronel Flag já planeja seu próximo passo. A Doutora Rodrigues acabou sendo capturada pela Amanda Waller e agora ela está presa em um tubo de experimentos. A Waller revela que ficou bem impressionada com sua traição, mas diz que como ainda não sabe como matá-la, a Doutora vai ver na primeira fila a sua maior vitória. E para quem estava se perguntando o que aconteceu com a Supermulher, a Dona Troy, bom, lá no primeiro capítulo ela estava lutando contra o páreo. Ela conseguiu derrotar o clone bizarro e quando ela viu o Ultraman selando acordo com a Waller e pior ainda, quando ela viu o Coruja morrendo, ela ficou completamente furiosa e partiu para cima do Ultraman. Não nos é mostrado a luta nem nada do que aconteceu entre os dois, só a citação de que ela foi derrotada pelo Ultraman. Já a Calibra, ela foi mais esperta, quer dizer, ela até tentou também atacar a Waller e acabou sendo completamente derrotada pelo Johnny Quick. Mesmo assim, de alguma forma ela conseguiu escapar e seguiu Garra até a cidade de Gotham. Depois ela o confronta e é quando Garra explica que ele trouxe o corpo do Coruja a pedido da Waller e agora ele, o próprio Garra, se tornou o Coruja da Waller. No entanto, aqui é revelado que o Coruja de verdade, o Thomas Wayne Jr., ainda está vivo. Sim, galera, o Garra deu um jeito de forjar a morte do Coruja, o que realmente enganou a todos. Ele ainda revela que ainda está contra a Waller, mas ele precisava de um conhecedor dessa terra que os ajudasse. Resumindo, ele queria um Batman que tivesse os planos de como derrotar todos os membros do sindicato. No entanto, eles logo descobrem que o Thomas não passa de um narcisista egocêntrico que não vai ajudá-los. A Calibra até começa a ameaçá-lo, mas infelizmente o seu tempo de vida acaba e ela novamente morre. Nisso, o Thomas começa a zombar do Garra, porque ele conseguiu salvá-lo, mas deixou sua amiga morrer. O que ele não sabe é que o espírito da Calibra ainda está ali, e mais, ela simplesmente entra no corpo do Coruja. O Garra fica bem impressionado com isso, e a Calibra, que agora está no corpo do Thomas, diz que o Coruja é um completo imbecil, mas que ele vai atrás de sua vingança contra a Waller. Enquanto isso, vemos que o Besouro Bisonho levou o Pacificador até a Fortaleza da Solidão da Terra 3. O plano do Christopher é encontrar uma arma que possa deter o Ultraman. Eles observam as várias lembranças que o Ultraman mantém aqui, como a nave que o trouxe até a Terra, e também uma cidade engarrafada, cujos habitantes são aterrorizados pelo Ultraman. O Pacificador até encontra Kryptonita, mas o Besouro revela que isso torna o Ultraman ainda mais forte, assim como o Espinafre faz com o Popeye. Até que, finalmente, eles encontram o projetor da Zona Fantasma. No entanto, nessa hora, eles são confrontados pela Superwoman. Sim, galera, a Dona Troy revela que apesar da fortaleza ter sido criada pelo Ultraman, tudo aqui pertence a ela, inclusive o Pacificador e o Besouro Bisonho, que serão mais 2 troféus em sua galeria. Então ela parte para cima do Pacificador, que joga o projetor da Zona Fantasma para o Besouro Bisonho. O Besouro até tenta se teleportar, mas antes disso ele é nocauteado com apenas um golpe da Dona.
Então ela aprisiona os heróis e revela que nunca usou essa arma no Ultraman porque nunca precisou. Mas agora que ele se juntou ao Waller e isso resultou na morte do Coruja, que era seu brinquedo favorito, ela também veio em busca da arma para acabar com o Ultraman. O pacificador diz que mentes grandes pensam igual, pois eles também têm esse mesmo objetivo. Ele até pede para que ela se junte a eles para derrotar o Ultraman. No entanto, nesse momento, o Johnny Quick inesperadamente aparece e rouba o projetor da Zona Fantasma para o desespero da Dona Troy. O velocista vai até o lado de fora, onde a Sereia Negra está, e diz que ela já pode derrubar a fortaleza. E, de fato, a Sereia Negra usa seu grito sônico para destruir uma boa parte da fortaleza, justamente a parte em que a Dona e os outros estavam. Dessa forma, eles aparentemente são soterrados pelos escombros, enquanto Johnny e a Sereia Negra se preparam para ir embora. O capítulo 3 começa na Terra Zero, onde vemos várias pessoas felizes visitando o Museu do Flash. No entanto, de repente surge um raio, e dele vemos a chegada do Johnny Quick. O vilão confirma ao Waller sua chegada e adentra o museu, revelando que seu objetivo é roubar a esteira cósmica, que supostamente é a chave para salvar a todos. Então voltamos para a madrugada desse dia, quando a Linda Park procurava seus filhos que desapareceram no meio da noite, lembrando que misteriosamente ela também obteve poderes de velocista. Tanto que, ao procurar seus filhos, ela acaba queimando seus sapatos e fica desesperada, se perguntando como Ollie consegue controlar tudo isso que ela está sentindo. Então ela liga para o Jay Garrick pedindo algum tipo de ajuda, e é justamente nesse momento que um raio surge bem na sua frente e vemos que se trata do Ollie e de seus filhos que acabaram de retornar de sua última missão. Quer dizer, o Ollie foi sozinho, mas a Iris e o Jay se envolveram e até a Maxine, que é a filha do Homem-Animal, entrou nessa história. A Linda fica bem feliz, lógico, mas faz aquela cara de que não gostou do que eles aprontaram. E o Ollie avisa a Maxine que vai levá-la para casa antes que as coisas fiquem pior. Daí, a Maxine se despede da Iris e cochicha que qualquer dia elas deveriam sair juntas com suas roupas de heroínas. Ela também se despede do Jay, o agradecendo por tê-las salvado, até que o Flash finalmente a leva para casa. Quando o Ollie sai, Iris e Jay sabem que estão bem enrascados, mas contam para sua mãe tudo o que aconteceu, tudo o que passaram, e tudo termina em um belo abraço em família. Inclusive, o Ollie também chega a tempo e temos aqui um belo momento. Na manhã seguinte, a Linda conversa com o Ollie e tenta lhe revelar que ela obteve poderes de velocidade, mas o Ollie a interrompe, dizendo que sabe que não está conseguindo dar conta da família, do trabalho, de ser um super-herói, e é por isso que ele está tentando contatar o Barry. O que ele não sabe é que o Barry Allen está preso em uma dimensão de bolso. Mesmo assim, ele fica preocupado, mas acha que está cansado demais e que precisa apenas de um bom descanso. A Linda concorda com isso, mas é nesse momento que ele recebe a notificação de que alguém atacou o Museu do Flash. E, de fato, vemos o Johnny Quick tocando terror no museu. Ele faz desenhos na estátua do Jay Garrick, corta a cabeça da estátua do Barry, sai quebrando vários itens do museu até que ele acha a esteira cósmica, quer dizer, uma cópia de enfeite. Enquanto ele quebra essa cópia da esteira, alguém o toca pelas costas e quando ele se vira, o Flash lhe acerta um super soco perguntando o que ele quer. Johnny diz que o fim de todas as coisas está chegando e é por isso que a Waller precisa da esteira cósmica. O Flash pergunta o que a Waller está planejando. Ele diz que pode ajudar o Johnny a fazer a coisa certa porque ele conhece o modo como a Waller trabalha. Mas nesse momento, o Johnny Quick começa a vibrar sua mão no chão até que ele consegue rastrear a verdadeira esteira cósmica. E daí ele atravessa o chão e vai em busca da esteira. Mas nem tudo está perdido, porque nessa hora o Mestre dos Espelhos também aparece no Museu do Flash e o seu objetivo é deter o Johnny Quick ou destruir a esteira cósmica. O engraçado é que ele deixa bem claro que odeia esse lugar, ainda mais porque ele acha que a sua estátua não se parece com ele. Enquanto isso, o Johnny Quick está bem perto da esteira e já avisa Waller para preparar sua evacuação.
Contudo, o Wally consegue ser mais rápido e acerta um golpe no vilão, o derrubando. Ele pede desculpas por isso, mas ele não vai deixar o vilão levar a esteira cósmica, no que o Johnny também lhe acerta um chute. Novamente, o vilão se aproxima da esteira e quando chega nela, ele se surpreende ao ser atacado pelo Mestre dos Espelhos. Nesse ponto, o Wally fica bem confuso com o que está acontecendo e o Scooter diz que não tem tempo para explicar. Mesmo assim, o Wally diz que ninguém vai morrer hoje e impede o Mestre dos Espelhos de atacar o Johnny Quick. E é aqui que o Scooter percebe que esse não é o Barry Allen, mas sim o ex-Kid Flash, porque se fosse o Barry, ele já teria acertado a cabeça do vilão. Daí, o Mestre dos Espelhos tenta neutralizar o Flash, mas o Wally é muito mais rápido e consegue evitar suas armadilhas. Nisso, o Johnny Quick acorda e aproveita que o Flash e o Mestre dos Espelhos estão lutando para conseguir escapar. Ele rapidamente vai até a esteira cósmica e dessa vez a Waller consegue transportá-lo de volta à Terra 3 sem qualquer impedimento. O Mestre dos Espelhos fica muito revoltado e coloca a culpa no Flash, e o pobre Wally não está entendendo absolutamente nada. Scooter diz que não tem tempo para explicar e simplesmente vai embora, enquanto Wally diz que sua esposa tem toda a razão. O velocista precisa de ajuda e também de um longo descanso. O capítulo 4 começa mostrando que os Titãs estão agora se reunindo em uma antiga casa, já que a Torre dos Titãs foi destruída no último ataque do Red X. A maioria dos alunos da academia estão odiando esse lugar, e enquanto se preparam para mais uma aula, vemos o Mestre dos Espelhos aparecendo aqui, lembrando que ele faz parte do esquadrão do Coronel Flag, ou seja, ele é um dos mocinhos da história. Enquanto isso, o Mutano e o Cyborg seguem sem sinal de melhora. Pra quem não sabe, na HQ dos Titãs, eles foram atingidos pelo desabamento da Torre dos Titãs, e lá na saga Future State, que apresentava um possível futuro do universo DC, algo aconteceu que fez com que o Mutano e o Cyborg acabassem se fundindo. E tudo leva a crer que isso vai mesmo acontecer. Ou isso, ou a morte de ambos para o desespero da Ravenna. No entanto, nesse momento, ela é visitada pelo Gorilla Greg e pelo Cybra, que é um personagem da Terra 12, e eles dizem que tem uma ideia que pode salvar os heróis inconscientes. E realmente, os médicos ficam bem impressionados com a ajuda dos dois, dando a entender que tudo vai ficar bem. Ao mesmo tempo, o Flash e os outros Titãs continuam procurando pelo Red X, mas todas as pistas levaram a lugar nenhum. O Asa Noturna continua muito furioso que o Red X foi capaz de matar o Brick, que era um dos alunos dos Titãs. Por isso que eles trouxeram os alunos para essa casa antiga e acreditem, eles dizem que esse lugar tem uma segurança mais rigorosa do que a Torre dos Titãs, ou seja, não há nada que possa entrar aqui. Quer dizer, nesse ponto, todo o esquadrão do Rick Flag já está aqui dentro. Eles foram trazidos pelo Mestre dos Espelhos, e o detalhe é que ele adicionou à equipe o Capitão Boomerang, que conhecemos, e a Arlequina da Terra 8. Agora pulamos para o Chupa-Cabra, a Batgirl e o Mega Morcego, que estão matando aula, até que eles são descobertos pelo Kid Flash e o Wallace West, que manda todos eles voltarem para a classe. É aqui que o Flash Wally West se encontra com o Kid Flash e diz gentilmente para ele não ser tão duro com as crianças. O Kid Flash só quer dar o exemplo e o Wally entende isso, mas mesmo assim ele convence o garoto a ir se divertir com ele. No refeitório, vemos que o Tempest meio que se tornou um cozinheiro, até que, do nada, a Arlequina da Terra 8 aparece como se fosse um estudante e simplesmente sequestra o Toby, que nada pode fazer. Enquanto isso, o Mestre dos Espelhos e o Sanguinário invadem o arsenal secreto dos Titãs e começam a roubar as melhores armas, até que, finalmente, eles são descobertos pelo arsenal. O herói rapidamente dispara uma flecha, no que os vilões conseguem se esquivar, mas Roy Harper ainda consegue avisar os outros heróis. Nisso, o Asa Noturna e a Estelar decidem ir ajudá-lo, mas são impedidos pelo Capitão Boomerang. Ele atira seus bumerangues, mas a Estelar facilmente anula os bumerangues com seus poderes e ainda derruba o vilão. O Dick se joga em cima do Capitão Boomerang, querendo saber como ele entrou aqui, e a batalha continua em andamento.
Ao mesmo tempo, no refeitório, os velocistas e a Arqueira Vermelha decidem fazer um lanche, mas eles ainda não viram que a Arlequina tá tentando recrutar o Toby para alguma missão. Até que, de repente, eles são confrontados pelo Coronel Flag, que não parece que veio lutar, mas em contrapartida, o seu esquadrão sim. O Capitão Boomerang continua lutando contra a Estelar e o Asa Noturna, enquanto eles veem o Roy Harper perseguindo o Mestre dos Espelhos e o Sanguinário, o que deixa tudo ainda mais confuso. Nesse ponto, o Dick logo percebe que o Coronel Rick Flag está por trás desse ataque. E realmente, é aqui que o Coronel Flag aparece com o Flash e a Arlequina mandando todos pararem de lutar. Ele diz que não veio aqui em busca de briga, mas sim pedir humildemente e respeitosamente a ajuda dos Titãs, algo que deixa todos muito surpresos. Então, ele explica toda a situação envolvendo a Terra 3 e a Amanda Waller, o que faz os heróis pensar que os planos da Waller devem ser muito pior que qualquer coisa que o Sindicato do Crime possa fazer. O Wally logo diz que irá nessa missão junto do Kid Flash. A Linta também diz que deseja ir, mas o Asa Noturna e a Estelar não vão permitir isso. Nenhum dos alunos devem ir, incluindo o Kid Flash. Para essa missão irão apenas os Titãs. Com isso, todos os Titãs entram na nave junto do esquadrão do Coronel Flag, quer dizer, o Roy Harper é deixado para trás porque ele é quem vai ficar cuidando dos alunos. Daí, eles partem para a Terra 3 e, alguns instantes depois, o Flash conversa com o Asa Noturna, dizendo que o Kid Flash e a Arqueira Vermelha já estão preparados para esse tipo de missão. Dick até concorda com isso, mas em vista de tudo que aconteceu envolvendo o Red X, ele não quer colocar os alunos em perigo. O que ele não sabe é que alguns alunos da academia vieram escondidos na nave. Sim, galera, o Mega Morcego, a Arqueira Vermelha, o Toby, a Brat Girl e o Chupa-Cabra estão aqui ouvindo toda essa conversa. O último capítulo começa na Terra 3, onde o Ultraman observa a batalha final e ele tá muito feliz que pelo menos uma vez na vida as coisas estão se resolvendo sem a sua ajuda. Ele acha que fez certo ao fazer o acordo com a Waller. E, de fato, vemos os Titãs, o Flash e o esquadrão do Coronel Flag enfrentando o esquadrão suicida multiversal da Waller. A Calibra, que está na sua forma de fantasma, decide tentar entrar no corpo do Cavaleiro Esmeralda e isso dá muito certo. Então ela começa a usar os poderes do Lanterna Verde para ajudar os heróis. No entanto, nesse momento, o Ultraman entra na batalha. A Estelar tenta combatê-lo, mas seus poderes quase não o afetam. E quando a Calibra, que está controlando o Cavaleiro Esmeralda, parte para cima do vilão, com apenas um golpe, o Ultraman a arranca do corpo do John Stewart, o fazendo voltar ao normal. Galera, não vai ser tão fácil derrotar o Ultraman. Enquanto isso, Amanda Waller, à distância, observa contente toda essa guerra que está acontecendo, até que, de repente, surgem atrás dela o Mestre dos Espelhos e a Arlequina da Terra 8. A Arlequina imediatamente parte para cima da Waller com seu machado, mas é impedida de atacar pelo Mestre dos Espelhos. Isso porque os alunos da Academia dos Titãs de repente a confrontam, mandando ela colocar as mãos ao alto. E o resultado é que Amanda Waller até fica surpreendida, mas não do jeito que eles esperavam, porque ela começa a gargalhar, esnobando os jovens heróis. Em outro lugar, o Coronel Flag diz ao Asa Noturna que se Ultraman realmente entrar na batalha, tudo está acabado. Até que, de repente, o Mestre dos Espelhos e a Arlequina retornam, com a Harley dizendo que conseguiram todos os planos da Waller. Só que, na verdade, ela entrega a cabeça do Yorick, porque quando eles o confrontaram, Yorick disse que todos os planos da Waller estavam na sua cabeça, e a Harley levou isso no sentido literal e arrancou a cabeça do coitado. Daí, a Estelar também aparece aqui, dizendo que sabe onde o Ultraman está, e o melhor é que ele está sozinho. Mas uma coisa muito estranha também acontece. A cabeça do Yorick de repente liga e os heróis não entendem o que está acontecendo. Então voltamos para Amanda Waller e, estranhamente, os alunos da academia já não estão aqui. A vilã está conversando com um de seus capangas até que ele é morto por um tiro do Sanguinário. Daí os dois começam a conversar, com a Waller dizendo que no próximo tiro ela vai matar o seu irmão de outra terra.
Ela diz que não quer realmente matar o Sanguinário, mas os aliados dele é uma outra história. E então, ela aperta um botão que explode a cabeça do Garra para o desespero da Calibra. Sim, galera, infelizmente, dessa vez, o Garra morreu. Agora pulamos para a Fortaleza da Solidão, onde é revelado que a Dona Troy acabou salvando o Pacificador e o Besouro Bisonho. Só que quando o Besouro dá a entender que a Supermulher pode ser boazinha, ela simplesmente vai embora, deixando os heróis para lidar com um novo desabamento. Já no inferno, uma projeção da Waller aparece para falar com o Páreo e a Noturna, e a vilã diz para eles não se preocuparem, porque ela tem uma ótima oferta para os dois. Daí cortamos para um zoológico onde o Ultraman está sozinho. Quer dizer, o Coronel Flag já veio confrontá-lo com a ajuda do Pacificador e do Besouro Bisonho, que conseguiram se teletransportar para cá. O Ultraman zomba do fato deles estarem apontando armas para eles, revelando que se ele quisesse já teria acabado com essa guerra. O Coronel Flag diz que só veio conversar querendo saber por que ele entregou seu mundo para Waller, no que o Ultraman responde que ele não fez isso. O acordo é que ela cuide de coisas que ele não tá afim de cuidar, e assim os dois saem ganhando. Rick ainda zomba que ele tem que obedecer ao Waller, mas o Ultraman revela que até agora não levantou um dedo sequer por ela. Só que, nesse ponto, eles observam alguns raios caindo no topo do planeta diário, e o Coronel pergunta ao Ultraman se a Waller disse quais são seus planos, porque ele viu quais são os planos dela. Ele revela que a Waller veio governar esse mundo. Ela vai selar essa terra para que ninguém possa ameaçar o seu domínio, e ouvir isso deixa o Ultraman mais irritado do que nunca. Ao mesmo tempo, Amanda Waller dá uma pausa na guerra, no que os titãs zombam dela, dizendo que ela só tá fazendo isso porque começou a perder. A Waller diz que já venceu esse jogo, revelando as novas peças da sua equipe, que é o Páreo, a Noturna e o Sanguinário. Os titãs dizem que isso não muda nada, eles vão continuar lutando. No entanto, é aqui que a Waller revela que está mantendo alguns estudantes da academia como reféns. Inclusive, aquele personagem, Yorick, ele continua vivo mesmo tendo sua cabeça arrancada. Daí, a Waller pede para que os titãs entrem em uma bolha tecnológica onde os alunos estão, para que todos eles sejam teleportados de volta à Terra. Entretanto, nesse momento, todos escutam um grande barulho, e vemos que se trata do Ultraman, que arranca metade de um prédio e está muito irritado que a Waller tentou enganá-lo, então ele joga o prédio onde todos estavam. De alguma forma, eles conseguiram se teleportar para outro lugar, e a Waller deseja mandar os titãs de volta à Terra com os alunos em segurança. E mesmo com a desconfiança do Asa Noturna, a Waller diz que é isso que ela sempre tentou fazer, proteger as pessoas. Nessa hora, o Coronel Flag aparece com o Pacificador e o Besouro Bisonho e critica os planos da Waller. A vilã retruca dizendo que não foi ela quem deixou o Ultraman irritado. Afinal, ela sabe como deter o vilão, mostrando o projetor da Zona Fantasma e revelando que esse sempre foi seu plano. Nisso, o Rick Flag tira o projetor de suas mãos, dizendo que não confia na Waller. E é aqui que a Waller faz um discurso, dizendo que ela fez muita coisa errada para proteger a Terra Zero, mas nunca foi o suficiente. Agora, nessa Terra, todos eles juntos podem fazer a diferença, e o primeiro passo é deter o Ultraman. O Coronel Flag ainda questiona por que o Asa Noturna está indo embora, no que Dick revela que tem que priorizar seus alunos, mas ainda assim ele dá um conselho a Flag, perguntando se ele quer apenas se vingar da Waller ou fazer a coisa certa no dia de hoje. Então, os titãs são teleportados de volta à Terra, e imediatamente o Coronel Flag quebra o projetor da Zona Fantasma, acreditando que não se pode confiar na Waller, e a vilã o chama de tonto. Nisso, o Ultraman descobre em qual prédio a Waller está e começa a atacá-lo. A Waller fica desesperada, colocando a culpa no Coronel Flag, porque ele tirou a única chance deles deterem o Ultraman. Contudo, no momento em que o vilão iria matá-los, a Dona Troy aparece e dá um super soco no Ultraman. Ela tem muito desgosto do Ultraman por ele ter sido manipulado pela Waller, destruindo tudo que eles construíram. Ela o arremessa no chão, dizendo que ele deveria ser um deus, mas na verdade ele não passa de um homem. Então começa uma batalha entre os dois, com o Ultraman dizendo que já cansou da Dona, e essa luta meio que dá uma abertura para o grupo da Waller e o do Coronel Flag. Só que a Waller quer ir embora daqui,
mas o Coronel Flag não planeja fugir, enquanto o Ultraman pode acabar matando todos aqui. E realmente, vemos que o Ultraman derrotou a Superwoman até com certa facilidade e ele diz que nunca a considerou como uma igual. Com a Donna derrotada, o Mestre dos Espelhos e o Besouro Bisonho confrontam o Ultraman, e quando o vilão parte para cima deles, eles alternam o uso de seus poderes, teleportando o Ultraman para vários lugares para ganhar algum tempo. E, de fato, nesse tempo, a Arlequina devolve a cabeça do Yorick e ele começa a planejar um jeito de consertar o projetor da Zona Fantasma. Quando o Ultraman retorna, por alguma razão ele tá passando mal vomitando kryptonita, e vendo que o vilão está enfraquecido, o Esquadrão do Flag logo começa a atirar nele. Depois, a Sereia Negra também usa seu grito sônico, e quando Johnny Quick também tenta atacá-lo, o Ultraman consegue golpeá-lo, comparando todos a apenas mosquitos. Ele só não esperava o que viria a seguir. O Cavaleiro Esmeralda consegue ativar o projetor da Zona Fantasma, que começa a sugar o Ultraman. Como última tentativa de fugir, o Ultraman pede ajuda da Supermulher dizendo que a ama, no que a Donna não lhe ajuda em nada, dizendo que ele é patético. Com isso, o Ultraman é derrotado e o esquadrão do Coronel Flag celebra a vitória. Quer dizer, eles sabem que a Waller ainda está por aí, mas eles deixam esse mundo nas mãos do Sindicato do Crime, que dizem que vão tentar reconstruí-lo melhor do que antes. Nesse ponto, Amanda Waller aparece e quando o Coronel Flag tenta prendê-la, ele é impedido pelo páreo que deu a sua palavra a ela em troca de alguma coisa. Então ela usa sua tecnologia para mandar o esquadrão do Rick Flag de volta à Terra Zero e agradece a ajuda do Sindicato do Crime para deter o Ultraman. Depois disso, ela usa o Ultraman aprisionado como fonte de energia para uma grande máquina que o Yorick construiu, e então ela ativa essa máquina, concluindo seu grande plano desde o início, que era selar a Terra 3. Ou seja, agora nada pode entrar ou sair da Terra 3 sem a permissão da Amanda Waller. É assim que ela pretende salvar esse mundo de outras terras. Sem falar que ela finalmente conseguiu sua própria Liga da Justiça. Sim, galera, vemos sua nova equipe, que é formada pelo Páreo, a Superwoman, o Cavaleiro Esmeralda, o Etrigan Brainiac, o Johnny Quick, a Noturna e a Sereia Negra. Em outras palavras, quem ganhou a guerra pela Terra 3 foi a Amanda Waller. Então é isso, galera. Apesar de um início muito bom, eu senti que a história foi se perdendo do meio para o fim. A participação do Flash e dos Titãs não tiveram peso algum, porque eles praticamente não fizeram nada. Tudo bem, eles participaram ali da batalha final, e eu entendo que essa era uma saga curta de 5 capítulos, mas isso foi um pouco desapontador. A esteira cósmica nem foi utilizada. Talvez ela faça parte daquela máquina que a Waller usou para selar a Terra 3, mas ela não foi mostrada e nem sequer mencionada. Então, seria algo para o leitor adivinhar? Fica meio estranho. Também senti falta da Atômica, que não apareceu aqui, não houve menção dela, e ela foi uma das personagens principais desse novo Sindicato do Crime. E achei muito estranho a Donna Troy criticar o Ultraman por ter se aliado ao Waller, e depois tá ela lá, fazendo parte da Liga da Justiça da Waller. O final também é um pouco confuso, porque a Waller e essa Liga da Justiça que ela criou retornam à Terra Zero. Então, será que eles vão tentar dominar a Terra principal da DC? Vamos esperar para ver se vem alguma nova saga sobre isso. Já a arte, não tenho do que reclamar, ela foi muito boa, teve muita cena de ação, principalmente envolvendo o Ultraman, e mesmo com vários artistas, a arte foi sempre o que brilhou nessa história. Agora, comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não curtiram. Deixa aí seu comentário, não esqueça de nos seguir também lá no Instagram, para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!